Às vezes a grande preocupação que a gente tem é falar como estimular as crianças, estimular os nossos alunos para um mundo tão cheio de outros estímulos que andam paralelo à escola e que muitas vezes invade a escola. Será que a criança de hoje, ela precisa dos estímulos que a gente costumava verificar há algumas décadas atrás? O que é uma escola que estimula a criança de forma adequada? Há algumas décadas, eu vou colocar por volta de 3 ou 4, um pouquinho mais que isso em alguns momentos, né? A gente sempre começava a falar sobre estímulo a partir dos 5 sentidos. A gente pensava a visão, a audição, todos eles iam sendo colocados e aí a programação da escola era vamos pegar a criança para que ela entenda o mundo. Ela entende o mundo pelos olhos, ela entende o mundo pelo ouvido, ela entende pelo tato, ela entende pelo cheiro, ela entende pelo gosto e essas seriam as formas da compreensão daquilo que está à sua volta. E ela ia caminhando. Hoje em dia, lógico que esses 5 sentidos eles são extremamente fundamentais, mas eu preciso entender algo muito simples. A internet tomou conta de um espaço e ela já vem trabalhando um conjunto muito gigante de estímulos na vida de todas as crianças, independente da faixa etária. Nesse momento nós vamos falar um pouquinho mais da primeira infância, que alguns preferem dizer que vai até os 6 e outros mais radicais colocam até os 3 anos, mas eu vou me ater à primeira visão. Vamos imaginar essa criança de pequenininha até 6 anos. Vou te dar um exemplo muito interessante. Quando eu era criança, e olha que isso já faz tempo, foi ali na década final de 50 para 60, né? Eu ouvi que eu comecei a andar com 1 ano e 3 meses. E anos depois, quando eu completei 50 anos de idade, eu ganhei uma revista da época lá de trás e que falava claramente isso. As crianças, em média, andam por volta de 1 ano e 3 meses. E eu fiquei pensando, como isso? Se hoje nós falamos das crianças andando com 9 meses, 8 meses, quando passa de 1 ano, algumas famílias, alguns professores até se assustam, começam a imaginar se há algum atraso ou não. Ocorre que ali no final da década de 50, 60, as crianças eram tão protegidas pela família, havia um sistema muito grande de, olha, vamos deixar a criança em silêncio, vamos deixá-la dormindo coberta, vamos enrolar essa criança para que ela não se mexa muito, vamos colocar uma touca na cabeça da criança. E o que acabava acontecendo? A criança ficava num lugar silencioso, na maioria das vezes, de certa forma escuro ou com uma luz muito leve, as pessoas tomavam cuidado para chegar perto, essa criança não desenvolvia uma série de capacidades que ela tinha, né? Muito diferente de quando pegamos uma criança hoje que com poucos dias ela já está lá apenas de fralda, se mexendo, se movimentando, então ela está desenvolvendo braço, perna, visão, ela está olhando para um monte de objeto que brilha, em alguns casos as luzes acendem, apagam, a casa tem sons, tem acontecendo muita coisa. Esse mundo vivo, e olha que eu nem cheguei na internet ainda, já gera um volume de estímulos extremamente grande que faz com que essa criança consiga receber informações do mundo e ir criando essa memória que vai juntando dados, e esses dados é que vão auxiliá-la a compreender tudo que acontece na sua vida mais tarde, tudo que vai acontecer nesse antro que a escola pode estar lhe oferecendo. Esse é um processo inicial, ele já vem com um monte de estímulo. Ocorre que muito especialmente na última década, a gente percebe que a internet vai chegando e começa a ocupar os espaços das famílias e os espaços de restaurantes em que crianças brincam com a tela. E qual é a vantagem ou desvantagem disso? No primeiro momento, se eu enxergo o mundo como um todo, todas essas possibilidades, e eu trago para uma tela, fica muito mais fácil de ver o mundo. Eu não preciso me deslocar para entender da onde vem o som, eu não preciso me deslocar para entender tudo que está acontecendo. A tela me facilita. Isso é bom? Talvez seja. Mas vamos pensar um pouco mais. Ele começa a trazer estímulos de jogos, de cores, de luzes, e aquilo vem de forma tão gratuita que eu simplesmente me vejo quase hipnotizado. A partir daí, essa criança está aprendendo. Gravem isso. Principalmente aqueles professores que são contra o uso da multitela, né? Não, é fantástico, a criança está aprendendo. O erro é que ela só está aprendendo aqui.
E isso acomoda famílias, isso às vezes acomoda até alguns profissionais. Ela precisa aprender aqui, na tela, mas ela tem que aprender o que acontece fora da tela. A questão não é vamos tirar o smartphone ou o tablet da criança. A questão é como é que nós vamos introduzir as outras coisas se, por exemplo, os pais têm medo de que as crianças deem um pulinho no vizinho, têm medo de deixar com alguém diferente para olhar, têm medo de deixar a criança brincando com outra criança porque pode machucar. Então, quando eu vou tirando isso que os adultos chamam de perigo e vou dando um processo de acomodação, ela está sendo estimulada sim, ela está aprendendo. Está faltando o quê? Alguns detalhes da coordenação motora fina, alguns detalhes da coordenação motora global. Está faltando algumas percepções mais detalhadas sobre cheiros e sabores das coisas que estão ocorrendo e a gente sabe o quanto isso é importante. Mas está faltando principalmente o estímulo das relações interpessoais. Está faltando principalmente a oportunidade de compartilhar com o outro, de aprender com o outro, de estar caminhando com o outro o tempo todo. Está faltando afeto e, usando uma expressão mineira que eu gosto muito, está faltando prosa. A criança não está aprendendo a negociar as suas relações. E é nisso que nós temos que pensar essa criança novinha que está chegando na escola. Ela precisa aprender as coisas tradicionais? Sim, ela precisa. Eu não sei nem se o correto seria dizer aprender ou desenvolver. Ela vai ter que desenvolver essa coordenação motora global. Ela vai ter que desenvolver a coordenação motora fina. Interessante que no passado a gente imaginava que as crianças já vinham com uma boa coordenação motora global e faltava a fina, porque elas corriam, elas brincavam com bolas, elas brincavam com grandes objetos, tá? Faltava esse detalhe do dedo, né? Essa coisa mais discreta. Hoje, até pelo uso dessas tecnologias, a criança desenvolve bastante esses movimentos, né? Os movimentos de teclar, mas não vem desenvolvendo tanto assim aqueles movimentos globais de correr, coordenar, ter lateralidades e tudo mais. Nós vamos trabalhar todos esses preceitos? Sim. Mas como? Tirando a tela? Não, fazendo com que isso ande junto com ela. Eu preciso que a criança de hoje, ela aprenda a conversar com o mundo. E nessa hora, professor, eu preciso que as crianças não fiquem isoladas. No passado, a gente às vezes juntava as crianças e cada uma fazia o seu trabalhinho. Hoje a gente junta as crianças e vamos buscar trabalhos em que todos interfiram ao mesmo tempo. Eu preciso criar essa condição do diálogo, eu preciso criar essa condição onde ela não se baste. Mas o mais interessante, se eu não conversar com as famílias a respeito de que tipo de estímulos nós estamos trabalhando, essa família lá longe vai estar com uma sensação de que não está acontecendo nada de novo. E ela vai acreditar que o mundo que ela está fazendo em casa é coerente. A diferença que der, a própria escola vai resolver, o que não é verdade. Então eu preciso que essa família brinque com a criança. Alguém fala assim, tira o celular de perto. Não necessariamente, o pai e a criança, a mãe e a criança podem estar brincando com celulares. Não deixa de ser um objetivo, desde que não seja apenas isso. Eu preciso trabalhar os processos. Eu acho que essa é a nossa primeira ideia. Vamos partir para o segundo ponto? Vamos pensar um pouquinho mais sobre a maneira como eu preciso trabalhar esse aspecto socioemocional no dia a dia? A gente continua falando disso daqui a pouco.